Graça e paz, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Quanto está feliz aqui? Amém. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, nós confessarmos essa palavra aqui muito poderosa. Aleluia. Então eu vou falar uma parte e a igreja vai falar a outra. Tá ali, ó, pastor e depois igreja, amém? Então eu vou ler a minha e você vai ler a sua em voz alta, em uma só voz. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Nós somos os justos do Senhor. Em 2026 eu vou florescer como a palmeira, eu vou crescer como o cedro do Líbano, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia, que coisa linda. Vamos de novo, mais um texto. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu fui plantado pelo Senhor em sua casa. Vivemos conectados à fonte da vida e florescemos em sua casa. Aleluia. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Nossa justificação não tem prazo de validade. Em toda estação seremos cheios de vigor, saúde e autoridade, pois a vida de Deus flui em nós. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Você deve declarar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. E é sobre isso que eu quero pregar ao seu coração hoje, compartilhar com você, que o justo florescerá como a palmeira e o cedro do Líbano. Aleluia. Irmão, essa palavra é muito poderosa. E eu tenho certeza que seu coração será incendiado nesta noite. E você vai se encher de fé para experimentar de todas as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. Salmos capítulo 92, versículo 12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Irmãos, isso é fantástico. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A Bíblia fala aqui sobre 2 tipos de árvores que você vai florescer como elas. E se a Bíblia diz que nós floresceremos como a palmeira, e se nós daremos frutos, cresceremos como o cedro do Líbano, nós precisamos de entender a característica dessas 2 árvores, não é verdade? Sabia que a Bíblia, de 20 a 25 árvores, elas faz menções comparando conosco? De 20 a 25 árvores. Não é à toa que tem uma árvore aqui do lado, aleluia. Mais árvores aqui também, palmeiras. Olha, samambaia, né, na verdade. E aqui nós temos uma árvore, glória a Deus, literalmente, uma mini árvore. Porque a Bíblia diz que nós devemos crer nas promessas de Deus. Este ano é o ano de você florescer. Esse é o ano de você multiplicar. E aqui diz assim, que as palmeiras, elas florescem, e o cedro, eles crescem quando eles estão plantados na casa do Senhor. Então não é qualquer palmeira, não é qualquer cedro que cresce. Você precisa de estar plantado na casa de Deus. Essa é a promessa. Então tem pessoas que elas estão desigrejadas.
elas abandonaram a congregação, como é costume de alguns, como diz em Hebreus 10, 25. Para quem não está plantado, ou seja, se alguém arranca da casa de Deus, que é a igreja, é porque não foi plantado. Não foi plantado. Talvez está ali, como aparente, qualquer coisinha o tira fora. Mas quem está plantado, ele não se afasta, ele permanece. Não há ventos contrários, não há tempestade que faça arrancá-lo. Além de estar plantados, eles florescem em um lugar. Eles florescem nos átrios do nosso Deus. Você sabe que o átrio, ele é um lugar específico, faz parte do tabernáculo, da tenda da congregação. O átrio era um lugar espaçoso, onde tinha um altar e uma bacia de bronze. Ali fazia-se o sacrifício e lavava-se as mãos e os pés para entrar no lugar santo. Ou seja, no lugar dos átrios do Senhor, logo na entrada da obra de Deus, haverá frutificação, haverá crescimento. Ele diz ainda, mesmo na velhice darão fruto. Talvez algumas pessoas já estão com a idade mais avançada, já passaram aí dos 60 anos, 70 anos, já é considerado como o idoso, tem prioridade nas filas. Talvez eles pensam que a frutificação é para os jovens. Eu sou jovem ainda, mas eu me alegro em saber que quando eu estiver velho, eu vou dar frutos. Então você que pensa que já está de idade avançada, diz que na velhice ainda darão frutos. Não terceirize a frutificação para a juventude, aleluia. Você ainda dará muitos frutos. Permanecerão viçosos e verdejantes. Não quer dizer que não vai ter ruga mais, a idade chega para todos, não é? Mas aqui diz: a sua alma estará viçosa e verdejante. Não vai ser aquelas pessoas mais velhas com cara fechada, cheio de impaciência, cheio de estresse, amargurados. Não, você será alguém cheio da vida de Deus. Mesmo na velhice permanecerão viçosos, verdejantes. Para quê? Para qual propósito? Para você proclamar que o Senhor é justo, que Ele é a sua rocha e nele não há injustiça. Você é uma testemunha viva que o Senhor é bom, que o Senhor faz milagres, que o Senhor é Deus. Amém, meus irmãos? Olha, a Bíblia, ela é extraordinária. A Bíblia é um álbum de fotografias. Deus tirou muitas fotos e colocou imagens ali para que nós nos apaixonemos mais por Ele, pela sua palavra. E quando você estuda a Bíblia e vê cada imagem de Deus sendo revelada, irmãos, você fica assim, extasiado, você fica apaixonado. Não tem como deixar de ler a palavra de Deus quando você percebe Deus na sua palavra. Você se torna alguém, contagiante, cheio de alegria, cheio de contentamento, porque ama a Bíblia, ama ver o Senhor, e Deus vai se revelando partes por partes. Sabe quando você vê algumas imagens antigas sua, e você fica olhando aquela nostalgia, aquela coisa boa. Você vê algumas imagens e lembra, e seu coração se enche de alegria. Deus, Ele tem imagens maravilhosas a respeito dEle, a respeito do seu futuro, a respeito de quem você é, para onde você vai. E quando você lê, quando você percebe, o seu coração se enche de paz, de júbilo. Sabe, irmãos, nós precisamos de ser crentes apaixonados ao ler a palavra. Não tem como nós conhecermos a Deus se nós não conhecemos a palavra.
Nós precisamos de meditar dia após dia, dia e noite. Como diz em Salmos 1, bem-aventurado aquele que anda, no caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele irmão que medita na palavra dia e noite. Sabe, queridos, nós desejamos mais de Deus, amém? E não dá para crescer. Quero dizer para você, não dá para crescer no Senhor se não for apaixonado pela palavra. Não dá para avançar em Deus, conhecer a Deus, se nós não conhecemos a palavra dEle. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na palavra de Deus, e na sua palavra ele medita de dia e de noite. Ele será como quê? Como árvores plantados em cujos ribeiros de águas, que as suas folhas não murcham, eles dão seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo que ele faz é bem sucedido. Eles serão como árvores plantados em meio a ribeiros de águas, as suas folhas não murcham, não caem, ele dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz é bem sucedido. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Crie imagens do amor de Deus no seu coração. Sabe, queridos, precisamos sempre de lembrar do Senhor como um Deus bom, como um Deus gracioso, como um Deus que te ama e pensa em coisas boas ao seu respeito. Um Deus que quer fazer você crescer e frutificar neste ano. Amém? Amém. Fico vendo Jesus como ele ministrava. Volta um pouquinho antes. Jesus, ele quando instruía os seus discípulos, ele andava e ia ensinando a palavra. E aí quando ele percebia que os discípulos estavam ansiosos, preocupados, eles então paravam um pouquinho e olhavam e diziam: olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha como eles são floridos, perfumados. Quero dizer para vocês, vocês valem mais do que os lírios. Você andará bem vestido também. Você também será perfumado. O bom perfume de Cristo, aleluia. Ele diz: olha os pardais, olha os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial vos alimenta. Você vale mais do que pássaros. Se Ele alimenta os pássaros, por que Ele não vai alimentar você? É maravilhoso a comparação de Jesus, as imagens de Jesus, as analogias para mostrar o quão absurdo é nós ficarmos preocupados, ansiosos, com medo de faltar comida, bebida, moradia, porque os pardais, Deus preocupa em alimentá-los. É Deus que veste as flores. E nós, da qual Ele deu Cristo por nós, não vai vestir você, não vai alimentar você, não vai suprir as suas necessidades. Aprenda com os pássaros. O dia que você estiver preocupado, ansioso, observe a natureza. Deus usou imagens da sua criação para falar ao nosso coração. Deus usou as estrelas, quando Ele diz para Abraão: observai as estrelas, se você consegue contar, a sua descendência será numerosa como elas. O Senhor olhou para a areia do mar e diz: Abraão, olhe para a areia do mar, tente a contar se for capaz, assim será a sua descendência. Ele olhou para as árvores, Ele olhou para os pássaros, Ele olhou para as plantas, e em tudo Ele quer nos ensinar algo. Ele diz que Ele separa as águas como na palma das suas mãos, e mede as suas balanças, Ele mede as montanhas como balanças de precisões.
Diz o Senhor também que Ele conhece cada estrela pelo seu nome, e Ele as chama e elas a respondem. O Senhor conhece você antes mesmo de você abrir a sua boca. Ele te formou no ventre da sua mãe. Aleluia. Então há muitas imagens da parte do Senhor para nos ensinar da sua bondade, da sua fidelidade. E nós temos muito que aprender com a palmeira. Primeiro nós vemos algumas características. Sabe que a maioria das palmeiras, elas dão mel. E quando a Bíblia fala de mel, ela está falando mel das palmeiras. Quando a Bíblia for falar mel de abelha, ela fala o mel da abelha. Mas quando ela fala apenas do mel, ela está falando mel das palmeiras. Porque era muito comum naquele contexto, naquela cultura, naquele solo, né, de Israel, era muito comum palmeiras. E a maioria delas também, ao invés de, né, elas davam tâmaras também. Você sabe, elas são frutos, hoje é caro, é gourmet, mas são doces, né, serve para alimento. Esse é o justo, como a palmeira. Você deve dar de alimento e doçura para as pessoas. Dentro de nós não deve sair amargo, mas deve sair doçura da palavra, o mel da palavra. Quando nós abrimos a nossa boca, nós devemos liberar alimento para as pessoas. Então não se distraia aqui agora. Olha para cá, por favor. O culto é muito rápido para você se distrair. A palmeira é você que traz alimento para as pessoas. Mas também as suas folhas serviam para abrigo. Faziam telhados com suas folhas. Era muito comum naquele tempo. Sabe, querido, diz a palavra de Deus que nós devemos também sermos como abrigos. Nós somos cidades edificadas num monte, não dá para esconder. Nós somos como luzeiros acesos, nós somos o lugar de proteção, nós somos o lugar de refúgio para as pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão desabrigadas do amor de Deus. Nós devemos, sabe, dar a nossa folhagem para poder guardar pessoas. Mas também elas serviam para fazer cordas, para leves embarcações, eram feitas com as palmeiras. Mas também a palmeira era um lugar de direção. Quando as pessoas elas estão perdidas, elas olham para a palmeira, elas sabem que tem fonte de águas próximas. Elas se sentem alegria, porque na natureza, sempre quando tem palmeiras, perto tem fontes de águas. Aleluia. Assim também, você é como um senso de direção para as pessoas. Se alguém estiver perdido, deve encontrar você direção em Deus. Saber para onde é o caminho. Você aponta para onde é o caminho. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, queridos, nós devemos estar em volta de águas do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantos são como palmeiras aqui? Tudo ela frutifica. Ela dá seus frutos que são doces, produzem mel. As suas folhas servem de abrigo. Os seus troncos fazem cercas, fazem cordas, pequenas embarcações. Palmeiras é sinal também de vitória. Quando Jesus estava vindo, entrando em Jerusalém, ele se assentou sobre um jumentinho, e eles então colocaram folhas de palmeiras. Eles diziam então:
Em João capítulo 12, versículo 3, pegaram ramos de palmeiras e saíam ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Era sinônimo de vitória, de celebração. Nós devemos ser cheios de celebrações. A nossa vida deve ser uma festa, a nossa vida deve ser cheia de alegria. Posso ouvir um amém? Porque nós somos como palmeiras. Você é como palmeiras frutíferas. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Olha que interessante, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus ali os estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, der ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus ouvidos, os seus olhos, ele diz assim: não haverá enfermidade sobre ti, das que te enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Irmãos, eu fico vendo esse texto, ele é muito poderoso, porque aquele povo era escravo no Egito, e uma característica de escravo é que eles são amargos, murmuradores, pessoas que não têm nenhuma expectativa, não têm visões, não sonham mais. São características de escravos. Inclusive, eles murmuraram contra Deus no deserto. Eles reclamavam muito contra Deus no deserto. E aí eles estavam caminhando, e chegou uma hora que eles depararam com um lugar e as águas eram amargas. Estava lendo sobre isso, algo muito interessante, que dois propósitos. Por que essas águas eram amargas? Primeiro, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele disse que aquelas águas eram como vermífugos, porque escravos, por mexer com muito, fazer tijolos, barros, né, eles não tinham uma boa alimentação, eles tinham muito problema estomacais, eles tinham problema nos intestinos, tinham muito vermes. E aí, quando eles beberam daquela água, era para a cura deles, eram para a sua cura, mas também era para mostrar o quanto eles eram amargos, como que estava o coração deles. E aí o Senhor então trouxe uma cura, o Senhor trouxe uma alternativa. Ele diz: pega uma árvore, ele coloque essa árvore nas águas, e as águas se tornarão doces. Mas que árvore eram essas? Se você for ler o último texto, eu acredito muito que naquela cidade eram cheios de palmeiras. Eles estavam em Elim, onde havia muitas palmeiras. Eu acredito que Moisés pegou uma palmeira e colocou naquelas águas, e aquelas águas se tornaram doces. E Deus naquele momento foi conhecido como Jeová Rafá, o Deus que
cura, o Deus que sara. Se tem crentes que vivem cheios de amargura, se tem crentes que vivem cheios de murmurações, se tem crentes que não sonham mais, não têm visões, é sinal que ainda são escravos desse sistema caído. Mas o Senhor libertou você, você é filho. Filho tem um coração livre. Filhos não murmuram, não reclamam. Filhos, eles são leves, são felizes, tem sempre alegria. Então eles pegaram aquela árvore e colocavam naquela água, e as águas tornaram doces. Para qual propósito? Para logo à frente eles desfrutar de um oásis. Sabe, oásis é um lugar de refúgio no meio do deserto. Eles estavam no deserto, mas ali eles encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Olha, irmãos, que extraordinário. 12 fontes de água. A palavra 12 não é por acaso. Uma fonte para cada tribo. Aleluia. Porque, irmãos, Deus quer que você habite no meio das águas, como aquele povo habitou. Viveram ali durante um tempo, no meio das águas, no meio de palmeiras. A Bíblia faz questão de contar, eram 70 palmeiras. O seu lugar também é nas águas do Espírito. O seu lugar é mergulhado, sabe, irmãos, na presença de Deus. Porque você é como palmeira. Vitória, lugar de vitória. Inclusive, a palmeira, ela tem as suas raízes profundas. Elas mergulham, né? Suas raízes vão até encontrar os lençóis freáticos. E elas crescem profundamente para baixo. Nós precisamos de aprofundar as nossas raízes no Evangelho de Deus. Porque o dia que vier a tempestade, a chuva forte, o vento ao contrário, não vai derrubar você. Por que tem muitas pessoas que qualquer problema, as circunstâncias logo as tiram da presença? Tem pessoas que qualquer coisinha somem. Já faz muito tempo que não congregam, abandonam o chamado, o ministério, porque elas querem crescer de uma maneira rápida externamente. Elas querem ser vistas pelas pessoas, mas não têm raízes profundas. Não mergulharam fundo em Deus, na oração, em debruçar-se na palavra, na intimidade. As tempestades, elas estão aí para nos provar e nos aprovar, para que as raízes se aprofundem nas terras. Às vezes você tem olhado para o seu passado, tem olhado para trás, tem olhado para nós como igreja e tem falado, tem dito: nós não temos crescido, nós não temos avançado, eu não tenho crescido, parece que eu estou estagnado. Se você está plantado na casa de Deus, você cresce. Mas às vezes o seu crescimento não é externamente, mas Deus nos está fazendo crescendo internamente, aprofundando nossas raízes. Porque de uma hora para outra, quando as raízes estão profundas, as árvores crescem estrondosamente, as palmeiras começam a crescer. Em poucos dias você percebe que aquela árvore pequena se tornou uma grande árvore e já está dando muitos frutos. Nosso Deus é um Deus responsável. Todo crescimento externo, ele tem no mínimo 2, 3 vezes internamente, para que o nosso crescimento não seja motivo de tropeço, para que nós não venhamos embriagar com os frutos que o Senhor tem dado. São as raízes que sustentam o crescimento. Raízes fala de caráter, mudança de vida. Se o caráter não foi transformado, o caráter de Cristo em nós, o crescimento externo, a promoção, o chamado,
talvez levantar alguém na liderança, derramar um óleo, fica tardio porque não tem raízes profundas. Se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos avançar, e este ano de 2026 nós vamos crescer e nós vamos multiplicar, posso ouvir um amém? É necessário aprofundarmos as nossas raízes no Evangelho da graça de Deus. É necessário nós mergulharmos fundo na oração, porque pessoas rasas não crescem. Quem não tem intimidade com Deus, da palavra, quem não é cheio da palavra, meus irmãos, não consegue crescer o suficiente, não tem estrutura para crescer, não é capaz de avançar no Senhor. Dias de tribulação, de luta, dias de crise serve principalmente para nós mergulharmos fundo em Deus. Dias de crise serve para nós conhecermos o Senhor e percebermos, temos a marca do Evangelho em nosso corpo, as marcas da provisão, da tribulação, as marcas das perseguições, as marcas de não ver resultado, mas continuar perseverando, sem ver. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão. A palmeira, ela é firme na tempestade, a palmeira, ela é perseverante, ela é constante. Sabe, queridos, você é palmeira. Devemos ser firmes, não negociarmos o Evangelho, não negociarmos os princípios eternos da palavra, não negociarmos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Firmeza fala de compromisso, de lealdade. Firmeza diz: eu não negocio. Uma característica dos vencedores é a constância, a perseverança. A perseverança, ela traz um grande galardão, diz a palavra em Tiago. Ela traz um grande galardão. O Senhor nos chamou para sermos abundantes em Deus. Damos muito fruto do Espírito: paz, alegria, saúde, dignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Não são aquelas pessoas explosivas, pessoas que se irritam facilmente, que falam que vai na cabeça. Eu estava meditando em algo, estava orando, e Deus falou comigo algo muito poderoso. O que difere de homens, de meninos, muitas pessoas na visão do mundo é apenas aquele que sustenta a casa, que tem filhos, que é responsável. Isso, o mundo natural, ele tem para oferecer sem Cristo. Tem muitos homens que sustentam a casa, são bons maridos, eles são bons pais, mas não nasceram de novo. Mas homens são aqueles que compartilham, que levam Cristo, que falam na vida da sua esposa, do seu filho, que é um pastor na sua casa, que direciona a sua família, que ama a palavra de Deus e usa a palavra de Deus como governo. Não governam baseado nos seus achismos. Mas homens são aqueles que não falam o que vem à cabeça. Meninos falam sem pensar, falam tudo sem pensar. Homens não. Homens, eles pensam. Eles sabem que a sua palavra tem peso. Eles sabem que a palavra muda as circunstâncias, que a palavra constrói, mas destrói. Ela edifica, mas ela derruba. E eles falam com firmeza, mas com amor. Eles falam para levantar e não para bater. O que eles falam tem princípios eternos.
eles falam que a palavra de Deus diz, contrariando talvez aquilo que ele aprendeu a vida inteira, mas ele fica com a palavra. A boca fala que o coração está cheio. Amém, palmeiras do Senhor? Tem uma palmeira grande aí do seu lado? Aleluia! Fala para ele. Fala, fique firme, constante, abundante nesta obra. Mas também ele fala que ele crescerá também como o cedro do Líbano. Irmãos, essa árvore é extraordinária. Assim como a palmeira, o cedro do Líbano não é apenas uma árvore, mas ela também representa realeza. Avança, por favor. Sabia que o cedro ele pode chegar até 40 metros de altura? Uau! Incrível! Incrível! Os cedros são usados em realeza. O cedro, nos seus 5 anos, na verdade, nos seus 3 primeiros anos, eles crescem apenas 5 centímetros. 5 centímetros para fora. Enquanto isso, as suas raízes, avança por favor, elas crescem de uma maneira absurda. Pode voltar. Ela cresce de uma maneira absurda. Mais de 2 metros para crescer 5 para fora. Cadê os cedros do Líbano aqui hoje? Amém? Às vezes nós ficamos impacientes, dizendo: Senhor, por que está demorando tanto? O Senhor me chamou há tantos anos atrás, o Senhor me deu promessas, o Senhor falou comigo que eu iria crescer, mas na nossa mentalidade rápida, fast food, na nossa mentalidade que hoje cada vez mais apressada para agora, nós ficamos pensando que depois da promessa, logo Deus já responde com crescimento, né? Com a promoção, com o levantamento do chamado, com a mudança. Nós ficamos pensando que é rápido, mas Ele cresce de uma maneira para baixo. Ele cresce muito, para crescer 5 centímetros apenas. Uma pequena folhinha que ninguém vê, mas as suas raízes já estão profundas. Eu lembro quando eu estava no seminário da turma especial, 2 anos e pouco ali, já havia antes, já servindo, cursão, CTL, 2 anos, sem nenhum fruto, apenas crescendo para baixo, aprofundando as raízes na palavra, na oração, sendo testado dia após dia, o fogo era alto, né? Sendo provado e aprovado. Mas eu lembro o dia que chegou o dia do envio, dia 23 de março de 2015, de um dia para o outro, eu já estava pastoreando numa igreja, já estava pregando todo domingo, dando aula no cursão, CTL, aconselhamento, já estava totalmente envolvido na vida da igreja, mas era necessário um tempo de aprofundar raízes, senão eu não estaria aqui hoje. Se Deus não tivesse aprofundado as minhas raízes antes do meu envio, e se eu não continuasse a aprofundar raízes, não tem como se sustentar mediante as provações que o ministério traz, que o evangelho traz, que a vida traz. Todos os dias é dia de aprofundar raízes, de meditar na palavra, de buscar o Senhor em oração. Se você for observar lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 9, a árvore mais nobre do mundo antigo, o cedro, foi escolhida por Deus para fazer parte do templo. O templo de Salomão, construído por Salomão,
projetado por Davi, foi o cedro. O cedro do Líbano era a árvore, era a madeira mais cara, mais nobre, que fazia parte do templo. O cedro também tem uma característica: quando ele é ferido, quando ele é cortado, ele libera um perfume, ele exala perfume, em vez de exalar toxina, não é? Em vez de exalar gases que contaminam, que destroem, que matam, ele exala perfume. Você é como um cedro, diz a palavra. Você cresce como um cedro. Antes de chegar a 40 metros, quantos metros já chegou profundamente? Você consegue imaginar isso? Quando nós somos feridos, quando as pessoas liberam palavras para bater, palavras que machucam, o que nós liberamos? Toxina? Você libera perfume, porque você é cedro. Cedro libera perfume quando é ferido. No dia mau, no dia da angústia, o que vai sair de você? Vai sair o bom perfume de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, a casa de Deus exige materiais preparados para permanecer. Essa obra, ela é a casa de Deus, não este lugar, mas essa obra é a casa de Deus. Nós somos essa casa de Deus. E ela é feita de cedros, tem suas raízes profundas. São crentes apaixonados, são crentes fervorosos, são crentes que amam a palavra de Deus. E eles estão crescendo tanto externamente, visivelmente, mas estão crescendo com suas raízes, procurando águas constantes. Você anseia pelas águas? Você deseja por mais do Espírito fluindo em você? Se você deseja, você é um cedro. E este ano é o ano de você crescer externamente. Você ouviu amém? Já tem anos demais que nós estamos crescendo para baixo. Já tem tempo demais que estamos mergulhando nossas raízes, procurando água do Espírito. Mas este tempo é o tempo que você vai começar a crescer. E externamente você dará muitos frutos. Nós daremos muitos frutos. Posso ouvir um amém? É o material da casa de Deus. Depois de sabermos isso, que nós frutificamos como palmeira, damos muitos frutos, frutos do Espírito. Em João capítulo 15, o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. O segredo da frutificação está aqui: permanecer nele, plantados na casa do Senhor. Porque uma certeza que nós temos é que Ele permanece em nós. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não te abandona, Ele não vira as costas para você, Ele está com você, Ele é por você, Ele é com você, amém? Mas agora nós precisamos de estar nele. Permanecer em Cristo é permanecer na obra de Deus, é permanecer na palavra de Deus, é permanecer no amor, na intimidade, no desejo profundo, em cultivar esse jardim. O Senhor diz lá em Gênesis que deu todo tipo de árvores agradáveis à vista e bom para comer. Deus colocou o homem no meio de árvores, árvores que davam muitos frutos, árvores para contemplar. E o trabalho do homem era cultivar esse jardim, era lavrar. É melhor cultivar, guardar, do que arar a terra depois de ser expulso dele. Eu tenho uma boa notícia para você: você nunca mais é expulso deste jardim. Esse jardim é Cristo. Aleluia, é a palavra, é a presença. Mas também esse jardim é a sua casa, é o seu ministério.
E o seu chamado, principalmente homens, é guardar sua esposa, ensinar os seus filhos, é você ser testemunha para eles, para que eles queiram ouvir as músicas que você escuta, para que eles queiram ver o que você vê. Você está plantando nos seus filhos a imagem do Senhor ou a imagem do mundo? Nós escolhemos cultivar a nossa casa, o jardim que o Senhor nos deu, a esposa que o Senhor te deu, os filhos, o marido que o Senhor te deu. Mulher, é você guardar sua casa com oração e palavra, é sempre declarar a palavra e saber, lembre-se, os seus filhos estão olhando para você, e eles querem ver Cristo em você, que eles possam perceber Jesus nas suas palavras, nos seus comportamentos. Ele nos chamou para amar nossa esposa como Cristo ama a igreja, a dar a sua vida por ela, a ter ela como honra, alimentá-la, cuidar, prover, tratá-la com doçura, não com grosseria, porque palmeiras dá tâmaras que são doces. Os frutos da boca de um homem devem ser firme, mas deve ser sempre com doçura. Enche sua esposa de elogios. Todos os dias fala que você ama ela, fala que ela está linda. Tem homens que pensam que está cuidando da casa, está provendo, é uma maneira de falar que ama. Não, fala, verbalize isso. Cuide desse jardim. Faça da sua casa rios de águas vivas, lugar de descanso, lugar de proteção, lugar de frutificação. As mulheres têm esse dom de guardar a sua casa, de fazer o ambiente ser um ambiente de alegria, e não um ambiente de estresse, para que os homens, quando largam o trabalho, terminam o serviço, que eles desejam ir para a sua casa rapidamente, porque lá tem um ambiente preparado, um ambiente de vida, de amor, de honra. Posso ouvir um amém? Amém, amém, casais? Isso aqui não está na minha palavra, não está aqui escrito. O Senhor manda dizer para você hoje: cuidado como você trata a sua esposa. Nós devemos amar como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela. Todas essas promessas, elas é para o justo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essas promessas não é para todo mundo. Essas promessas não são para todos. Essas promessas de ser como palmeira e como cedro é para quem? É para o justo. Às vezes você pensa assim: mas quem é esse justo, pastor? Você já se perguntou quem é o justo? A justiça não é conquistada pelas suas obras. Nós não somos justos pelo aquilo que nós fazemos. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Para ser mais claro, absorvente usado. Mas ele diz que ele nos deu o dom da justiça. Ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se fez injusto por nós. Ele se fez maldito na cruz por nós. Ele foi considerado pior do que os bandidos por nós. Ele foi mal visto, para que nós fôssemos justos.
No céu, você não será mais justo do que é hoje. Nada do que você faz, de bom ou de ruim, muda a justiça que você recebeu. Ela é um dom, ela é um presente. Deus te colocou na mesma condição de Cristo. Você pode dizer amém? Irmãos, isso é extraordinário. Diz a palavra que assim como Ele é, somos nós este mundo. E aquele que se uniu com Cristo se tornou um só com Ele. Tudo que pertencia a Jesus, Ele colocou em nós. Quando Deus olha para você, Ele tem alegria, prazer, porque Ele vê Cristo em você. Cristo em nós é a expressão da glória. A natureza, a criação anseia em ver a manifestação dos filhos de Deus. Eles querem ver você alto, as suas folhas viçosas, verdes, cheias de fruto, para alimentar pessoas, para trazer descanso para as pessoas. Árvores traz descanso para as pessoas. No dia do sol quente, do calor, ela produz descanso, ela muda o ar. Você se percebe? Vai num lugar que tem muitos prédios. Quando você entra numa roça com muitas árvores, o ambiente muda. O ar é puro. Como é o ambiente que você trabalha? Como é o ambiente que nós estamos envolvidos? A palmeira, ela muda o ambiente. Ela faz o ambiente ficar leve, alegre. As palavras das palmeiras levantam e não abatem. Amém, palmeiras? Cedro do Líbano. Aleluia! É um jargão de você chamar seu irmão. Ô palmeira, ei cedro do Líbano. Aleluia! Queridos, Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, muito mais o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. O nosso chamado é para reinar em vida. Isso significa que você está acima de principados e potestades. Isso significa que você domina sobre a carne. Você governa sobre as circunstâncias. Ninguém pode parar você, porque está reinando em vida. A enfermidade, ela sai da sua vida, porque você repreende, pessoas são curadas. Doenças não te param. Doenças mentais, doenças da alma, ansiedade, medo, não pode parar você. Não pode parar você. Não aceite na sua vida crises de ansiedade, de depressão. Não aceite isso. Procure um profissional, é claro, mas antes declare a palavra. Ore, busque em Deus, mas não aceite. Você vai ter ajuda com o profissional, mas ao mesmo tempo com a palavra de Deus, dizendo: eu sou justo, eu sou mais que vencedor, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho descanso. Sai fora toda ansiedade, medo, angústia, a mente cheia de informações, de setas malignas. Lança fora todo o medo hoje. Lança fora toda doença. Lança fora toda procrastinação, toda passividade, tudo aquilo que está fazendo você parar. Palmeiras e cedros são imparáveis. Não importa a pedra que está no caminho, ela destrói tudo. Se construir uma calçada em volta de uma palmeira, ela quebra toda a calçada, quebra o asfalto. São imparáveis. Filhos de Deus devem ser imparáveis. Não é tempo de ficar abandonando as coisas, abandonando os cursos, abandonando células, abandonando o culto, abandonando o ministério que Deus te deu, seja ele de louvor, liderança. Palmeiras não abandonam, elas passam por cima das
das intempéries, das pedras, das dificuldades. Suas raízes são imparáveis. Você é imparável. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você é imparável. Não importa o que aconteça, nada pode parar você. Nada. Porque você é justo. Deus abençoa o justo. O justo que floresce. Provérbios 10:6 diz: sobre a cabeça do justo há bênçãos. Provérbios 15:6 diz: na casa do justo há um grande tesouro. Na sua casa tem um tesouro. Olha aí para sua esposa agora. Olha para o seu marido aí. Fala com a dona Florinda: meu tesouro. Seus filhos são o seu tesouro. Tem um tesouro na sua casa. Em Salmo 5, versículo 12 diz: pois tu, Senhor, abençoa o justo, como escudo o cercas de benevolência. O Senhor quer que você reine em vida. O reino não é só para quando você morrer ou o arrebatamento chegar. Lá os vencedores vão reinar com Cristo. Aqui na terra eles vão reinar aqui com Cristo. Os vencedores, que é justo e pratica tudo aquilo que a palavra diz. Mas presta bem atenção: Deus quer que você reine aqui hoje. Deus quer que você dê frutos hoje. Só vai reinar lá quem está reinando aqui. Se nós não demos frutos, nós não podemos reinar. Frutos do Espírito, frutos externos. Por último, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 6: presta bem atenção, não basta você crer com o coração. Romanos 10 diz que a justiça que vem da fé tem uma voz. A justiça fala. Isso aqui é muito poderoso. Sabe, queridos, quando você declara que você é justo, que você é vencedor, mas quando as suas atitudes, os seus comportamentos declaram que você é palmeira e cedro, isso se torna cada vez mais realidade na sua vida. Para de falar que você é pecador miserável e clamar sempre pela misericórdia. Misericórdia é Deus não dá o que você merece. É só isso. Deus não te dá o que você merecia, mas você deve clamar pela graça de Deus. A graça é dar a você o que não merece. A misericórdia é no âmbito negativo apenas. É apenas não te dar o que você merecia, que era a condenação, a destruição, o inferno. Ele não te dá isso, ok? Mas a graça te dá tudo aquilo que você não merece. A graça é o próprio Cristo te dando abundância, te dando poder, te dando vida, cura, alegria, disposição, recursos, te dando fé, vigor para você ter alegria em viver, alegria em fazer as coisas. Chega de acordar segunda-feira arrastando, dizendo: um dia tem que trabalhar. Não, acorda alegre, tanto faz se é segunda, se é sexta. Crente não deve ficar dizendo sextou por aí. A sua terça-feira deve ser alegre como a sexta. Sua segunda deve ser prazerosa como o sábado. Não faz questão de dias, você é cheio do Espírito. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Se torna consciente. Leia todas as promessas que é para o justo e diz: é para mim. Eu quero desafiar você a ler todas as promessas que é para o justo. E você vai dizer: essas promessas são para mim, eu aproprio delas. Eu nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência perecer, diz a palavra de Deus. Você é justo, plantado em meio aos ribeiros de águas. As suas folhagens não murcharão, suas folhas não cairão. Você dará o fruto na estação própria, e tudo o que você for fazer será bem sucedido.
Apague, por favor, a luz, feche os seus olhos, coloca um cântico aqui. E gostaria que você orasse ao Senhor. Talvez você não tenha visto crescimento, florescimento, alegria. Seu casamento talvez não está como você gostaria. Você não está vivendo o que você queria. Talvez você tenha enfrentado desânimo. Talvez você tenha enfrentado angústia. Talvez você não tenha mais alegria para continuar a caminhada. Mas hoje eu quero que você clame ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero alegria plena. Senhor Jesus, eu quero o coração incendiado. Eu quero cura na minha mente, cura no meu emocional, cura hoje física. Jesus, aumenta a minha fé. Eu quero ser ousado na palavra.